pai da criança foi preso, mas o laudo não constatou que houve o estupro. E aí houve o chamado revira, né? Reviravolta, como é que a gente poderia usar essa frase? Bem, eu estou aqui, o caso, né, o rapaz acaba de ser preso, acaba de ser solto, foi solto agora no final da tarde, e para isso eu convidei os advogados de defesa do pai da criança, que é o José Rogério de Souza. Estou aqui com o doutor Alessandro e doutora Diana Soares, como eu citei há pouco, doutor Alessandro e doutora Adriana. Primeiro, doutor Alessandro, boa noite, obrigado por ter comparecido aqui, ter aceitado o nosso convite de fazer esse esclarecimento para a cidade de Petrolândia e para toda a região, inclusive para o estado de Pernambuco. Boa noite. Boa noite, Assis, boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Petrolândia. Com muito prazer, venho aqui nesse momento trazer essa informação, prestar alguns esclarecimentos a respeito do fato que tem ocorrido nos últimos dias na nossa cidade. Pois bem, Assis, foi um fato triste, né? Por que triste? Houve a morte da criança, houve uma acusação injusta por parte de... Não vamos citar nomes, né? Não vamos agora no momento questionar responsabilidades, mas o que de fato aconteceu, o que ocorreu foi o seguinte, que a notícia logo se espalhou que tinha ocorrido esse fato, que o pai da criança, na verdade a criança de 2 anos e 11 meses, teria sido... o pai teria sido responsável por estuprar a própria filha. Por fim, essa informação restou que não foi confirmada, sendo que o pai permaneceu preso até o dia de hoje, sendo libertado hoje por volta das 16 horas, 16h30, aproximadamente quase uma semana, faz uma semana hoje à noite que ele estava preso injustamente. Ocorre que, como eu disse anteriormente, uma sequência de erros, né, segundo o qual nasceu diante de uma suspeita, de um suposto crime de estupro, né? Essa suspeita veio do hospital e logo a princípio apurou-se que o pai da criança seria eventualmente o autor daquele delito, né? Então a polícia, diante daquelas informações, tomou todas as providências legais cabíveis, né, dentro do que lhe fora passado através da Secretaria de Saúde, né, mais precisamente do hospital, e de alguns profissionais da área da saúde. Pois bem, esse caso me chegou a minhas mãos, através da família, no sábado, mais ou menos horário do almoço, meio-dia e meio, né. Até então eu não esperava, não imaginava que esse cidadão ainda se encontrasse preso, tendo em vista que já circulavam áudios, né, atribuídos inclusive ao delegado, enfim, outras pessoas dizendo que esse senhor já estaria livre, né. Para mim, particularmente, foi uma surpresa também saber que ele mesmo, né, através depois de ser constatado sua inocência, foi surpresa para mim também saber que ele ainda permanecia preso. Pois bem. Isso sábado, né? Isso no sábado, provavelmente, aproximadamente por volta do meio-dia. O caso foi sexta à noite, né? O caso foi na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite, por volta das 7, no início 18, 7 horas, não sei precisar mais ou menos o horário. É mais ou menos isso. Enfim. Então assim, tão logo chegou nas minhas mãos a prova documental que tanto necessitava, que tanto poderia provar a inocência desse senhor, tomamos as providências legais necessárias para que ele fosse posto em liberdade. O que é que acontece? Houve uma série de problemas para poder sair, tanto é que demorou aproximadamente uma semana, por N motivos. Primeiro, fim de semana, né? Aqui na comarca não temos plantão judiciário, cogitamos também de fazer esse pedido de relaxamento da prisão na cidade de Serra Talhada, onde existe um juiz de plantão. Porém, Assis, esse juiz de plantão, que atende a nossa cidade, a nossa região, ele não é um plantão 24 horas como muitos pensam. O plantão lá ele vai até 5 horas da tarde. Enfim, meio que inviabilizou diante do horário, no fim de semana, da gente fazer esse pedido na cidade de Serra Talhada, no plantão judiciário lá. Pois bem, aguardamos a segunda-feira para que pudéssemos fazer isso aqui na cidade, na própria comarca,
com o próprio juiz, né, o Dr. Altino Conceição, o juiz daqui responsável pela primeira e segunda vara daqui de Petrolândia. Enfim, na segunda-feira tivemos a notícia, né, triste notícia, que o juiz não estaria na comarca. Por quê? Devido ao compromisso do Tribunal de Justiça, o Dr. Altino se encontrava na cidade de Caruaru, né, realizando algum curso, algum treinamento de sua área, né. Então, assim, foi um dia que esperávamos ter resolvido isso na segunda-feira. Por esse motivo também não teve como a gente fazer isso. Enfim, então assim, cogitamos procurar o juiz substituto, né, da comarca, que seria o juiz de Itacaratu, só que por outro lado, Itacaratu também está na mesma situação. Itacaratu não tem juiz, já é o juiz daqui que está acumulando a vara de Itacaratu. Então assim, o substituto de Itacaratu é o próprio juiz, então não havia possibilidade de nós procurarmos o substituto. Até então o substituto seria ele mesmo, né? Enfim. Então assim, nós procuramos saber e chegamos à informação que provavelmente seria a juíza de Ibimirim, ou juiz, não sei, que respondesse na ausência do juiz daqui, né? E essa altura do campeonato já tinha chegado no horário da noite, né? Então, devido ao horário, também já inviabilizou que esse pedido fosse apreciado também na segunda-feira. Na terça-feira, nós estávamos em contato direto com o chefe da primeira vara de Petrolândia, Dr. Osmar Brandão, e nos foi informado, através do Osmar, que o juiz estaria vindo, já retornando na terça-feira, por volta de meio-dia, aqui para Petrolândia. Pois bem, ainda na esperança de na própria terça-feira esse pedido ser apreciado, né, ficamos até o último minuto do dia aguardando ver se iria dar tempo do juiz chegar aqui a tempo e que ele pudesse apreciar. Não chegou a tempo, né, chegou no horário, o fórum já estaria fechado, enfim. Na quarta-feira, que foi ontem, né, no caso, a esperança renovou-se. Pronto, hoje o juiz vai apreciar o pedido e vai imediatamente expedir o alvará de soltura do nosso acusado, né, o senhor Rogério. Ocorre que, por ser o juiz aqui de Petrolândia, também ele acumula a vara de Itacaratu, justamente no dia de quarta-feira é o dia que ele faz o trabalho dele na comarca de Itacaratu, ou seja, ele passou o dia de ontem todo na vara de Itacaratu, na comarca de Itacaratu, né, fazendo os expedientes, as audiências de lá daquela cidade. Pois bem, mais um dia. Né? Quanta coisa, né? Pois é. Chegando o dia de hoje, novamente, eu e a doutora Maria Diana estávamos à espera do excelentíssimo juiz de direito da comarca. Não sabia ela também não sabia, foi uma surpresa para nós. Eu não sabia que teria júri hoje, né? Então assim, tivemos mais uma surpresa, né? Tudo foi acumulando, né? Tudo acumulou justamente. Então assim, diante do júri, né, e apenas um juiz na cidade, enfim, o juiz estava comprometido ali naquele tribunal do júri. Enfim, mas ali já havia acontecido uma conversa, né? A doutora Maria Diana chegou antes de mim lá e conversou diretamente com ele. E que naquele meio tempo ali, entre uma horinha e outra, ele iria apreciar nosso pedido de liberdade, de relaxamento de prisão do nosso réu, né, do acusado, o senhor Rogério, o Zé Rogério. Enfim, o que é que acontece? O júri não é um processo tão rápido, né? Começou aí por volta das 9, 10 horas da manhã, veio terminar próximo das 16 horas. Então, enquanto isso, o juiz autorizou que fosse elaborado o alvará e ao final do tribunal de júri, que aconteceu hoje, ele assinou e nesse momento nos dirigimos à cadeia pública de Petrolândia para que fosse cumprido, né, o respectivo alvará de soltura juntamente com a oficial de justiça, Onei. Enfim. Então assim, ele se encontra já na residência dele desde as 16 horas, né, eu pessoalmente o peguei e levei para a sua residência. E ele estava preso aqui, né? Ele estava preso justamente... Ele não chegou a ser transferido não, né? Ele não chegou a ser transferido. Inclusive a própria família no sábado foi me relatado que não sabiam, não tinham ideia onde ele estaria preso, né? Então, através de alguns telefonemas que eu fiz para alguns
conhecidos, colegas da Polícia Civil, me informaram que ele estaria recolhido aqui na cadeia pública. Minha preocupação foi o seguinte: sabemos que uma pessoa, quando é presa mediante o cometimento de um crime desse, é um crime tido pelos próprios presos, pelos próprios delinquentes, como um crime repugnante. Não só os próprios presos, como também as pessoas, de um modo geral, repudiam, né? E tem como se fosse um... E também eu considero assim, dessa forma, é um crime que ele é um crime extremo, um crime extremamente bárbaro, né? Então, assim, esse senhor ele foi hostilizado na cadeia pública. Por sorte, ele foi mantido separado, né, dos demais presos, mas como dentro da cadeia eles têm acesso a assistir televisão, inclusive a televisão do estado de Pernambuco, né, a Globo, Nordeste, SBT, e foi justamente onde foi veiculado também a ocorrência desse crime. Então, no momento que isso estava passando na televisão, ele já se encontrava preso, e ele me relatou que foi agredido de certa forma. Como eles não tinham acesso diretamente, os demais presos não tinham acesso diretamente, um acesso físico direto a ele, né? Mas ele me disse que chegaram a jogar água quente nele, né? Eles conseguiram jogar água quente nele, jogaram as garrafas PET cheias de água, jogaram tentando atingir de alguma forma, mas que sua integridade física não foi prejudicada demasiadamente por conta dessa responsabilidade, esse cuidado que o pessoal da polícia teve, né, de mantê-lo separado. Do contrário, provavelmente teria acontecido uma tragédia, provavelmente ele teria sido até morto, né? Sem contar outras coisas que nós sabemos que os presos fazem com quem é preso por conta de estupro, enfim. Então, assim, o senhor Rogério ele está muito abalado, né? Ele está com o semblante notoriamente de uma pessoa que não está bem, necessita de ajuda, sobretudo psicológica, moral, né, diante de tudo que aconteceu. Não teve direito de presenciar o sepultamento da sua filha, né, do qual ele foi acusado injustamente de ser o autor daquilo ali. O sepultamento foi feito quando? O sepultamento foi realizado no horário da madrugada, de sexta para amanhecer sábado, e só 2, 3, 4 pessoas da família que foram efetuar esse sepultamento, porque devido ao horário, devido à situação, devido ao trauma em toda a família, né, sua esposa, seus filhos, seu pai, que mora em Itacaratu, né, a avó das crianças, mãe da esposa dele, né, ela veio de Pesqueira. Então, assim, foi um trauma que atingiu toda a família, não só ele, sua esposa, né, os filhos e os demais familiares que também estavam ali diante daquela situação toda ocorrendo, né. Acredito eu que provavelmente ele não vai se recuperar disso nem tão cedo, se chegar a se recuperar, né. Doutora Diana, boa noite, doutora. Apesar de você ser jovem, com certeza já pegou vários casos, né? Mas esse é um pouco diferenciado, né, doutora? Boa noite. Sim. Graças a Deus, o doutor Alessandro foi super competente e, na medida do possível, conseguiu, né, fazer justiça. E ainda vamos ter um pouco de trabalho pela frente, porque o processo ainda não vai ser encerrado. E, doutor Alessandro, eu vou auxiliar no que for necessário e a gente vai conseguir, enfim, fazer justiça, né? Zelar pela justiça. Como o doutor Alessandro já levantou, ele sofreu danos, né, morais, psicológicos, perdeu o sepultamento da filha, a sua imagem agora está comprometida na cidade. Ele já é uma pessoa muito humilde, é de família humilde, então, assim, essas pessoas humildes, eles prezam muito por isso. A imagem, a honra é o que eles têm, o nome é o que eles têm. Então, assim, ele sofreu demais dano à imagem, à moral, dano psicológico, não só ele como a família. E aí, em relação a essa esfera, que já é uma esfera civil, que a gente vai também tratar futuramente,
juntos, eu e o doutor Alessandro, para ver se a gente consegue também fazer a justiça por esse lado, recuperar pelo menos essa questão do dano sofrido por ele e pela família. O que a doutora está dizendo é que cabe um processo contra o Estado? Então, eu não vou me referir ainda à parte passiva, do polo passivo das ações futuras, que seria indenização por dano moral, mas sim nós vamos avaliar a situação, e aí a gente vai apurar qual será o polo passivo da ação de indenização, mas que haverá sim uma ação, porque ele realmente sofreu dano e a gente precisa, né, tratar dessa forma. Agora, a doutora falou aí num ponto bem interessante. Quer dizer que ele foi solto hoje, mas não quer dizer que o processo dele foi rasgado, está zerado, né? Não. Que eu pensava que era assim, foi solto, pronto, liberado. Não. Infelizmente, ou felizmente, a gente também tem que deixar claro que o processo vai continuar, apesar de que as provas são contundentes da inocência dele, mas assim, ele vai responder em liberdade, vai ser acompanhado, graças a Deus, por doutor Alessandro, e eu vou estar auxiliando no que for preciso. Mas assim, o processo ele continua, nós vamos depender da visão do juiz, né, doutor? Pois bem. Essa parte criminal, doutor Alessandro, ele consegue falar melhor, eu sou mais da esfera civil nesse caso. Eu estou entendendo, né? Porque o caso foi recente, né? O rapaz acabou de ser solto agora, vocês estão dando essa entrevista aqui, a chamada entrevista fresquinha, né? Vocês ainda vai ter procedimentos aí que ainda vai ser combinado, vai ser por aí, né? Sim, justamente. No que tange a parte penal, esse processo ele ainda vai permanecer por um certo tempo, né? Ele se tornou um processo, e o processo por si só, ele não se exaure no momento da soltura do acusado, né? Esse processo ele vai continuar. Sabemos da plena certeza da absolvição dele, mas que até chegar esse momento, né, onde o juiz vai dar a decisão final para que encerre esse processo, né, tem todo um procedimento legal, apurar responsabilidades, o que vai acontecer, enfim. Processo é isso. O nome já diz por si só que existe todo um processo, né? Não é por acaso esse nome, enfim. Mas sobre a questão da absolvição, isso aí é só um detalhe, né? Existe prova material, prova documental já acostada aos autos, né? A Polícia Civil teve acesso a esses documentos posteriormente, né? O documento que veio do ML, o laudo pormenorizado do que aconteceu, o exame cadavérico foi realizado no corpo da criança, né? E lá ele faz descrição pormenorizadas de tudo que aconteceu, inclusive rechaçando toda e qualquer possibilidade de lesão do tipo sexual na criança. Inclusive traz o diagnóstico, né, do que de fato aconteceu, né, que foi infecção generalizada e também pneumonia. Né. Tem os termos técnicos, mas que traduzindo, basicamente foi isso. Né. Existem muitos questionamentos, muitos disse-me-disse, muitos boatos, mas o que de fato, o que existe, o que é verdadeiro é o que está no processo. Então muita gente fala, mas tem a questão de maus tratos, que provavelmente esse casal maltratava essas crianças, que provavelmente, enfim, existia uma série de situações. Pois bem, quem fala isso, eu creio que fala de forma temerária porque não tem conhecimento da real situação em que vive a família. Né? Eu visitei a residência deles, né? A doutora Diana também foi lá, e assim como outras pessoas que estão ainda buscando ajudar, visitamos o local e assim, Assis, não foge muito da realidade de quem mora naquele bairro. Algumas pessoas têm condição de ter uma casa digna, né? Uma casa de alvenaria, mas essa família em específico, eles moram num barraco, né? Um barraco que eu digo seria uma casa de taipa, uma casa de barro, né? Não tem piso, não tem piso de cimento, não tem piso de concreto, é areia, né? Chão batido. E assim, diante da situação,
né, eu faço uma leitura do contexto. Né? Para mim, abrir a boca e dizer que foi um maus trato, né, eu tenho que conhecer a realidade. Então, assim, a situação que eu encontrei, né, não é uma situação muito favorável nem para você se manter de forma digna. Por quê? Porque a situação financeira da família é uma situação precária. Né? Então, assim, muitas vezes não se tem nem o que comer direto. Né? Provavelmente, e isso pode ser provado, a situação lá é precária. Então, assim, até para cuidar da própria saúde, diante de um lugar insalubre, que tem poeira, né, que não tem água tratada, não tem água encanada. Esse bairro Novo Horizonte é um bairro que surgiu aí também de repente, assim como o bairro Nova Esperança. Então a situação é precária. Então, antes de você chegar e julgar e dizer que está acontecendo isso e aquilo, você deve ver se a pessoa realmente está agindo daquela forma, e se está agindo de má fé, ou se são as condições que me são impostas, né, diante das dificuldades financeiras. Né? Então, assim, eu creio que essa parte também que alegam que ou que houve uma ausência de cuidado por parte da família, né, isso eu questiono. Questiono dentro do contexto que eu encontrei, né, dentro da realidade que se dá. Você fez uma visita na casa lá também, né? Foi, eu conversei com ela por quase 1 hora hoje na residência, né? E sou testemunha do que você está falando aí. Realmente. Então, assim, é fácil eu chegar e atirar pedra e dizer que a pessoa está sendo irresponsável, né? Sendo que muitas vezes nós que às vezes podemos pagar um médico particular, né, às vezes encontramos dificuldades em cuidar da nossa saúde. Imagina uma pessoa, né, que é o que nós temos visto, e você tem noticiado isso muitas vezes no seu blog, né, muitas vezes esse pessoal depende de um hospital público, que é a realidade, né, e que muitas vezes essa mesma pessoa tem que dormir por dias na frente da Secretaria de Saúde para conseguir uma ficha quando consegue. Né, e quando consegue, que faz seu tratamento e faz sua consulta, né, vai ter um outro problema. A falta, a ausência de medicamentos também no hospital público. Então, assim, imagina uma família que mal tem para se alimentar, né, se depara numa situação dessa, que vai em busca da saúde pública e encontra toda essa barreira. Né, e assim, no final as pessoas vão dizer que foi responsabilidade minha como mãe, como pai, de que não cuidei da minha filha, né, não cuidei do meu filho. Né, é o que as pessoas estão dizendo. Por outro lado, Assis, foi me relatado pela mãe da criança que ela chegou no hospital em busca de socorro da sua filha, ela saiu a pé, né, vamos ver a distância dali do bairro Novo Horizonte até o hospital. Ela saiu a pé, já tinha ido outra vez também no posto de saúde, ela me relatou isso, mas que nesse dia ela saiu de sua residência a pé, deixou o pai cuidando dos demais filhos, os 4, né, e foi para o hospital com a criança em busca dos cuidados médicos, né, diante da gravidade. Né. Então, assim, ao chegar no hospital, ela relatou que, ao invés dos profissionais da área da saúde cuidar da saúde da criança, né, ter um cuidado mais específico com o que estava acontecendo, não, ficaram preocupados em questionar se era estupro, se era abuso, se era isso, se era aquilo, e a criança lá agonizando. Né. Então, assim, vejo que poderia ter sido feito mais, né, se é que foi feita alguma coisa em relação aos cuidados necessários à saúde dessa criança. Então, assim, ela relatou essa angústia, que vendo sua filha lá, podendo, né, ter uns cuidados maiores por parte dos profissionais, gerou-se aquela boataria dentro do hospital, e os profissionais só arrodearam para olhar, para tirar foto, para filmar, enfim. É uma coisa que é inadmissível, né? Não se pode aceitar isso aí. Talvez, se houvesse os cuidados imediatos necessários, talvez essa criança não tivesse vindo a óbito, não tivesse evoluído para a situação que aconteceu. Enfim, são um conjunto de fatores e de erros, né, que levaram à prisão de uma pessoa inocente, que por sorte foi preso. Vamos deixar essa parte, por que por sorte? Provavelmente se esse homem tivesse solto, ele já estivesse morto. Né? Então, assim, aqui eu venho levantar a questão da responsabilidade social também de vocês que fazem notícia, de ter aquela responsabilidade de como vai passar aquela informação para o público em geral, para a cidade. Porque, assim, a notícia se alastrou de forma muito rápida a partir
dos aplicativos, né, do WhatsApp, do Facebook. Imediatamente já tinha fotos aí. Pois bem, então... A gente, eu vou falar por mim, né? Uhum. Por Assis Ramalho, o blog de Assis Ramalho. A gente jamais posta uma foto de suspeito, né? Jamais, jamais. No caso aí, a gente notificou o que a polícia informou. Agora, a gente viu aí fotos espalhadas em grupos e tal. A gente, não é só esse caso não. Em todos os casos, a gente nunca publica uma foto de alguém suspeito, porque o nome já diz tudo, é suspeito, né? Então, o que você falou aí é correto mesmo. Aí chega um caso desse aí, todo mundo só se preocupa em tirar foto e já vai mandando para os grupos, né? Que notícia ruim todo mundo gosta de compartilhar. Notícia boa ninguém quer não. Agora notícia ruim, todo mundo, tá aqui, é esse aqui e tal. Já estava imediatamente, a gente viu direto aí. Então, assim, uma situação que eu presenciei, que entra também nessa parte que eu falei da responsabilidade de vocês quanto formadores. Não, mas é correto, sua colocação aí é correta. Aconteceu um fato, eu presenciei isso, que chegam as notícias pelos grupos do WhatsApp, várias pessoas estavam com essa informação, e muitos diziam, não é verdade porque não está em nenhum blog. Então, assim, a partir do momento que aquilo é noticiado, e dependendo da forma que é noticiado em algum blog, na televisão, enfim, em qualquer meio de comunicação, a forma que essa notícia é dada às pessoas, aquilo dali vai selar a inocência, a condenação, a suspeita ou não. Então, assim, quando as pessoas se depararam com a notícia da forma que foi passada em algum determinado meio de comunicação, não estou citando seu nome nem de ninguém, né? Mas a partir do momento que algumas pessoas viram aquilo dali noticiado da forma que foi nos blogs ou em outros meios, né, já disseram ali com toda a propriedade, foi ele mesmo, né? Então, assim, eu presenciei, eu tenho um print disso aí, determinada informação onde foi taxativo, foi o pai que fez, disse o crime e disse a vítima, ou seja, não foi um julgamento, ali já foi uma condenação, né? Na medida que eu digo que foi o pai, eu afirmo que foi o pai, eu afirmo que o crime foi aquele, eu afirmo que a morte foi decorrente daquilo ali, né? Eu não estou fazendo um julgamento, eu já estou fazendo uma condenação. Então, assim, a população, não só de Petrolina como de qualquer lugar, ela se baseia nesses meios de comunicação e não buscam muitas vezes outras fontes, né? São poucos os que pensam duas vezes antes de publicar uma coisa desse sentido, mas que quando você vê, apenas no Facebook de uma pessoa eu vi centenas de compartilhamentos que imediatamente já estava na região sul, sudeste, nordeste, ou seja, no Brasil, a proporção que isso tomou, a notícia do fato, imediatamente tomou o Brasil todo. Enfim, imagine você, se esse cidadão não tivesse em sua residência, ele de repente tivesse ido em algum outro lugar, por isso não tivesse encontrado ele a tempo, né? Ele não estaria mais aqui, ele estaria morto, né? Seria mais uma tragédia dentro do seio dessa família, né? Então, assim, o dano, o abalo moral e psicológico, não só do senhor Rogério, como também da sua esposa, dos filhos, dos irmãos dessa criança que veio a óbito, esse dano, ele é um dano irreparável, né? Emocionalmente, psicologicamente, esse dano ele vai perdurar pela vida toda dessas pessoas. Enquanto houver vida, eles vão lembrar disso, pode ter certeza. Não só eles, ele, ela, ele, esposa, pai, mãe, filho, não só eles, como também a gente, que moramos aqui em Petrolândia, vamos lembrar disso por um bom tempo. Espero que tenha servido de exemplo para que outras ocorrências, né, que vierem a acontecer não sejam tratadas da mesma forma, que tenha um pouco mais de cautela antes de divulgar, ou se divulgar da forma correta, tratar como suspeito, não divulgar imagem, não divulgar nome, para que nós não possamos incorrer no erro de um pré-julgamento antecipado ou até mesmo uma condenação, né, que foi o que de fato aconteceu. E nosso esclarecimento hoje, né, tanto o meu quanto da doutora Maria Diana, é que as pessoas vão ter um pouco mais de consciência e que aqueles que ainda estão julgando, né, que aqueles que ainda não acreditam, né, que tomem mais cuidado, que não compartilhem, né, fake news. Até tinha um pouco de verdade nisso, se transformou numa certa verdade, porque a polícia prendeu, né, isso com um fato, né, houve um laudo, né, tem informação de 2 profissionais da área médica que assinaram um documento e entregaram ao delegado afirmando que isso era verdade. Então, assim, a polícia ela fez o que tinha que fazer. Eu
eu não vou dizer que a polícia errou. A polícia ela tinha sim, diante do que lhe foi apresentado, ela tinha sim que agir imediatamente e assim o fez. E também nessa parte eu quero elogiar a polícia porque eles agiram rápido, né? Eles, de certa forma, conseguiram resguardar a integridade física, porque se ele tivesse solto, né, não estaria mais aqui, estaria morto, né? Então, assim, a polícia, dentro do que lhe foi passado, ela agia de forma correta, apesar do dano, ela agia de forma legal, né? É isso, o Dr. Roberto Fonseca ele passou para mim na entrevista que está no blog hoje. Com certeza, isso eu acompanhei. Acompanhou, né? Sobre essa entrevista, doutor Alessandro e doutora Diana Soares, o povo, assim, fica naquela curiosidade, né? Você falou uma coisa bem certa. Não está no blog. Por que eu procurei doutor Roberto? Porque eu procuro a fonte correta. Quando surgiu a notícia que esse laudo tinha dado negativo, virou outro alvoroço aqui na cidade. Aí muita gente me cobrando, ou pela redação, por rede social, ou pessoalmente mesmo. Assis, cadê o seu blog? Não vai publicar nada sobre o caso do laudo e tal. Eu digo, olha, eu só posso publicar algo quando eu tiver alguma coisa certeza. Entrei em contato com o hospital por meio da diretora, Lívia Leite. Ela disse, olha Assis, esse laudo não é com nós, não é conosco, é com a polícia. Eu digo, então não vou publicar nada ainda não. Fui atrás do Dr. Roberto, ele estava viajando. Enquanto isso, o pessoal cobrando. Cadê o blog? Não vai publicar nada não. Eu digo, só publico algo com alguma coisa concreta. Quando o Dr. Roberto Fonseca chegou, que foi o caso de antes de ontem, eu fui lá antes de ontem, ele disse, olha, cheguei agora, estou aqui com uma pilha de processo, tal, vem amanhã. Aí eu fui lá ontem de manhã, às 9 e 10 horas, gravei a entrevista, aí sim, soltei a matéria do blog de acordo com o que o delegado falou. Porque se você for publicar algo que o grupo não sei de quem, você vai ficar, não é um blog, você vai virar o quê? Uma coisa de fofoca, sei lá. E o pessoal cobra muito isso. Não, mas cadê? Peraí, só a verdade. Pois e depois o Dr. Roberto falou, sim, ali está a verdade do lado da polícia e vocês falando aí o lado da justiça, no caso da defesa. É isso? Justamente. Então, nossos esclarecimentos aqui... Muito interessante. Nossos esclarecimentos são para que esses preconceitos que ainda existem, né, por conta da dúvida ou não, da inocência ou não do senhor José Rogério, né, eu não costumo dar entrevista, não costumo dar muita notícia a respeito de processo, mas nesse caso é diferente. Nesse caso existe pela população da cidade. Para isso que eu convidei vocês. Então assim, nós estamos prestando aqui uma nota, né, que, se não para rechaçar, porque sempre vai ter aquele que vai duvidar, né, mas pelo menos para esclarecer. E quem disser, quem estiver continuando com essa conversa, que ele fez isso, fez aquilo, que prove, né, apresente as provas, né, a justiça está aí. Então, qualquer pessoa, eu desafio qualquer pessoa que tiver qualquer prova, que ainda está dizendo alguma coisa, né, que essa coisa busque provar antes de julgar, antes de condenar qualquer pessoa, que hoje aconteceu com ele, né, amanhã pode ser você, né. Verdade. Então assim, aí disseram, não, o pai, ele, determinada situação, eu vi uma situação, não, o pai foi perguntado à criança, a uma das filhas, a uma das irmãs da menina que faleceu, se o pai dá banho. Me diga aí assim, qual é o pai que não dá banho no filho, que não dá banho na filha, né? Aí diziam que a criança falava, não, ele dava banho em mim, ele passava a mão nas minhas partes. Então assim, todo e qualquer pai hoje que vier cuidar do seu filho, dar um banho no filho, ele vai estar sujeito a qualquer momento de ser denunciado por abuso sexual. Então assim, a gente tem que ver isso, né? Tem que ver isso com outros olhos, ou não vou dizer fechar os olhos. Quando acontece de fato, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Os profissionais também envolvidos, eu estou falando agora do Conselho Tutelar, tem que ter também um certo cuidado, né, com relação a esse tipo de coisa, porque exige um certo preparo para me indagar, para me questionar uma criança. Eu não vou chegar numa criança diretamente e fazer uma pergunta. Se você procurar saber, o método certo de questionar uma criança a respeito de uma coisa dessa ou de qualquer outro crime é através de um profissional habilitado, seja um psicólogo, forense, uma pessoa que tenha formação específica na área.
ela vai montar todo um contexto, né, uma salinha com desenhozinhos, com brinquedos, né, ela vai chegar em um outro contexto na criança, através de uma outra conversa, e ela vai concluir aquilo. Não é chegar diretamente e perguntar: seu pai dava banho em você? A criança vai dizer: dava. Seu pai passava a mão em seu bumbum dando banho? A criança vai dizer: passa. Então, assim, vai da forma que eu induzo. Uma criança, ela é igual uma esponja, ela absorve tudo. Então, assim, se eu quiser induzir uma criança a dar qualquer resposta, eu consigo. Você consegue. Nós, involuntariamente, nós temos como conseguir de qualquer criança que ela diga qualquer coisa, só com a forma de perguntar. Então, assim, antes que eu saia dizendo: não, ele é inocente da morte da outra, mas ele ainda é culpado porque existe a suspeita que ele pode ter feito isso com outros. Enfim, também eu peço à população que pense direito antes de falar a respeito disso, que tenha consciência do que está dizendo, né? Porque amanhã pode ser você, pode passar por isso, né? Outros e outros casos que eu também conheço que não é noticiado, nós que trabalhamos na parte da justiça, na parte jurídica, né? Nós temos conhecimento de muitas e muitas outras situações que infelizmente não vêm a público, mas que a injustiça está aí solta, né? Muita gente, quantos e quantos não foram presos e ainda estão, né, por conta disso? Quantos e quantos não foram mortos, inocentes, né? Simplesmente por um boato, né? Foi fulano de tal culpado por isso, por aquilo. Enfim, Assis, eu, particularmente da minha parte... Quero agradecer a participação sua, doutor Alessandro. Quero agradecer também a participação da doutora Diana Soares. Muito obrigado mesmo pela colaboração, né? Eu acho que essa matéria vai servir como, sabe, foi muito esclarecedor aí o que vocês falaram aí. Muito obrigado mesmo, tá bom? Pois bem, Assis, o prazer foi meu, né? Em você ter aberto... E as portas estão abertas aqui para outras matérias, quantas vezes vocês precisarem, viu, doutor? Assim, obrigado por você ter aberto, nos dado a oportunidade de falar também o outro lado, né? Porque existe no processo o contraditório e a ampla defesa. A parte do contraditório e da ampla defesa está sendo exercido nesse momento. Nós estamos podendo passar, em nome do senhor Rogério, né, como advogado constituído, eu e a doutora Diana, no processo, nós estamos podendo passar a outra visão, o outro lado da moeda, que as pessoas não veem, né? Então, assim, que você sempre seja assim, sempre palco pelo lado dos dois lados, né? Ver as duas partes. Com certeza. Minha preocupação é essa. Quando eu terminei de fazer a entrevista com o doutor Roberto, eu procurei hoje de manhã, quando eu soltei no blog a matéria, eu procurei, por sinal, eu fui atrás do rapaz pensando que ele estava solto. Quando eu cheguei lá, a mãe disse: não, está preso ainda. Ué, aí você esclareceu aí, né? Mas sempre eu busco os dois lados, né? Por sinal, eu entrevistei a mãe, mas por lei me parece que não é bom a gente jogar essa matéria, né? Mas eu entrevistei ela, conversei muito com ela, ela mostrou-se o lado abalado, mas eu, por respeito, não vou jogar essa matéria no ar, não. Assim, eu agradeço, né, de coração por tudo que você fez. Você abriu seu meio de comunicação para que nós possamos informar o outro lado da moeda, né? Então fica aí meu agradecimento registrado, né? E eu vou passar para a doutora Diana para que ela encerre também a parte dela. Ok, aproveita aí também. Opa! Pequeno probleminha aqui. Aproveita também aí. Opa, legal. Deu pequena interferência aqui. Anuncia aí o escritório de vocês aí, telefone, fiquem à vontade aí se vocês quiserem. Não, por questão ética do código da OAB, nós não podemos fazer uma publicidade. Vivendo e aprendendo, eu não sabia disso. Nós não podemos fazer uma publicidade nesse sentido, mas que nós estamos aí prestando serviço à comunidade, quem interessar, que nos procure de alguma forma, mas que nesse sentido de divulgar escritório, endereço e tal, não podemos, nós advogados, não podemos nos valer desses meios para se promover. Sabendo. Né? Mesmo que pudesse, eu não iria me aproveitar de uma situação dessa para me promover de forma alguma. Não é meu interesse. Nós estamos aqui, inclusive, em busca da justiça, né? Que a justiça seja feita e que seja aplicada da melhor forma possível, né? Assim o faremos e continuaremos a fazer sempre que for necessário. Bueno, tá bom, sobre o telefone foi eu, né? Não foi combinado nada aqui, não, foi eu que pedi, mas foi bom saber, que eu não sabia não, não pode divulgar telefone e tal. Doutora Diana
César Soares, muito obrigado. E as portas estão abertas aqui para vocês. A hora que quiser fazer algum esclarecimento, vocês já sabem o endereço agora. É só fazer assim, tá pronto. Sim, nós que agradecemos. Eu fico muito grata, como o doutor Alessandro colocou. Na verdade, nós podemos vir a mídia só por meio de esclarecimentos, informações, mas não nessa forma de divulgação, mas a gente está assim prestando e disponíveis para fazer o melhor mesmo, fazer justiça, trazer a verdade dos fatos e ajudar a comunidade da forma que for possível. Eu agradeço também a oportunidade e é isso. Tá bom, então, muito obrigado. Obrigado, doutora